Eu fiquei com o tema de uma igreja que persevera na comunhão. So my subject is the church that perseveres in fellowship, in communion. Lá em Atos 2:42, que foi lido aqui várias vezes, diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Right, we have read already Acts 2, verse 42. Hold on, espera lá. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Durante toda a Bíblia, a gente vai ver que Deus está juntando um povo para si. E we are going to see that through the whole Bible, we see that God is gathering a group of people to Himself. Lá em Isaías 49, você vai ver que o servo do Senhor, ele tem como alvo o mundo inteiro. In Isaiah 49, we're going to see that the Lord's servant, he had his eyes in the whole world. Que o Senhor encarrega o servo de trazer Israel de volta. That the Lord had asked the servant to bring Israel back. Mas ele também diz para o servo que ele quer mais do que isso, mais do que restaurar o povo de Israel. But more than that, the Lord wanted to restore not only the people of Israel. Ele quer fazer desse povo uma luz para os gentios. He wanted to use this group of people as a light to the Gentile world. O servo, ele sempre está unindo pessoas. So the servant is always gathering people. Então, se Deus está construindo um povo, a igreja, ela não está aqui para ser uma mera espectadora. So if the Lord is gathering to Himself a group of people, the church's role is not to be just watching. Se a missão do servo é unir pessoas, reconciliar pessoas, essa também é a minha missão. So the role for the servant is to gather people and to build people up. This is also my role. E essa também é a missão da igreja. So this is the role for the church. Mas tudo isso é muito bonito quando a gente fala. But sounds great when we are talking about it, right? Tudo que a gente ouve aqui nas pregações, tudo é bonito quando a gente está numa conferência. Everything sounds great when we are in a conference, right? Há uma empolgação muito grande, há uma beleza muito grande nessa comunhão aqui. It's a beautiful thing when we are gathering together, and it's easy when we are together. Só que quando a gente sai daqui, a gente encontra o primeiro impedimento dessa empolgação. But when we leave these places, right, we find the first thing that is not helping us with that. E o nome desse impedimento se chama realidade. And this thing is called reality. E na realidade, quando esse povo se junta, as coisas não são tão simples assim. Because in reality, right, when the church get together, things are not as easy. Essa koinonia, esse relacionamento próximo e essa participação intensa na vida da comunidade é um pouco difícil. Right, when we get together and we are living our lives in other communities, things get harder. E no começo, qualquer relação, aparentemente, vai acontecer tudo muito bonito. And apparently it happens in every relationship. Everything looks great, right? Que todo mundo vai chegar na igreja e a gente vai sair daqui, chegar na igreja e cantar: somos corpo, assim bem ajustado. Right, we are going to get together at church and we're going to sing this famous song in Portuguese, like to get together. Vivendo sem qualquer falsidade, Like olha to só. live without any falsity. Que sonho, hein? And I'm like, what a dream. E a gente acaba criando um ideal de comunhão. And then we create this ideological way of fellowship, right? Uma igreja que é bem do jeitinho que eu sempre sonhei. A church that looks exactly how I ever dreamed about. É como aquele grupo de adolescentes que sai do acampamento achando que aquela é a vida real. It's like the group of young adults or youth group that goes to a retreat and then they go back home, right? E olha para aquilo ali dizendo, olha, a vida tem que ser essa, e acho que a igreja vai ser também desse jeito, do jeito que foi no acampamento, do jeito que foi na conferência. And then the young people, they go back to their church and say, hey, we have to live our lives exactly how we were living in the conference, and they have this expectation, right? Só que a realidade, ela vem igual um caminhão na contramão, passa por cima da gente. But the reality is that it comes just like a truck coming against us, right? Porque o meu irmão é feito do mesmo material que eu. Because my brother and sister, they are made exactly as I am made. E vai dar problema. So we are going to have Não tem para problems. onde correr, sempre vai dar problema. There's nowhere to hide. We're always going to have to face problems. Mas é justamente no meio dos problemas que a gente assiste a graça de Deus. But it's exactly in the middle of this craziness that we see the grace of God.
Porque é justamente a graça de Deus que quebra todos aqueles ideais irreais. Because it's exactly the grace of God that breaks all the expectations and hard trials. A gente serve um Deus que odeia a mentira. Because we serve this God that He hates lies. E Ele não deixaria essa imagem mentirosa que a gente cria na nossa mente ficar lá por muito tempo. And He's not going to allow this image, this liar image that we create in our minds to be there for a very long time. É graça de Deus a gente ter toda essa expectativa e esse ideal destruído. So it's by God's grace that we have all this ideology and these thoughts to be broken by Him. É quando a gente é jovem, a gente vai entrar num casamento, a gente chega cheio de expectativa. And then when we are young, right, we get married and we come into a marriage life and full of expectations, Eu não right? vou repetir o erro dos meus pais. Oh, I'm not going to commit the same mistakes that my parents did. Vai ser muito amor. A gente vai namorar todo dia. Oh, it's going to be a lot of love. Vocês não namoram todo dia não, gente. Nem eu. E mesmo que falte dinheiro, a gente não vai brigar por besteira, a gente vai viver do amor. Oh, even when we run out of money, right, we are going to just live our lives in love. E é o tipo da coisa que não aguenta 5 minutos de realidade. And it's a kind of thing that it's not going to sustain like for 5 minutes of reality, right? E aí eu tenho aqui a minha igreja ideal. And then I come up with the subject, my ideal church. E esse poderia ser o tema de redação para crianças lá na escola bíblica. And, right, this could be a subject that we could be working with our kids in our kids club. Eu quero que você escreva sobre a sua igreja ideal. Right, you can ask the kids, say, I want you to write down to me what is your kind of ideal church for you. E aí a gente poderia até olhar, ler aquilo ali depois e a gente começa a rir das coisas que elas iam colocar. And then we could read it afterwards and start laughing about all the things that they are going to come up with, right? Quero um pônei, um arco-íris, unicórnio. Right, I want a little pony, rainbows everywhere, and a unicorn. Mas eu tenho para mim que o pedido delas deve ser mais fácil de resolver do que os nossos. But I think that their request is a lot easier to respond than our own requests, right? Porque muitas vezes o meu pedido é, eu quero que meu irmão concorde sempre comigo. Because many times our request will be, I want that everybody agrees with me. Eu quero pessoas que não reclamam. I want people that will never complain. Eu quero um pastor que qualquer hora que eu enviar uma mensagem para ele me responda, 24 horas. I want a pastor that every time I shoot him a message, he's going to reply right away, 24 hours a day. Eu quero um dízimo que paga no final do mês todas as contas e eu ainda consigo ofertar para a missão dos meus amigos. I want tithes and offering that covers all the expenses, and then at the end of the semester, I can even send money to my friend's church. Eu quero um grupo de louvor que ninguém vai faltar um ensaio nem atrasar. I want a worship team that will never miss a scheduled rehearsal or get there late. E eu quero que em todas as reuniões todo mundo chegue na hora. And I want everybody that comes to church to arrive on time. E talvez essa seria a nossa cartinha para Deus, no minha igreja ideal. And maybe this would be our letter that we would be writing to God, right? Mas eu acho que se chegasse no céu as duas cartinhas e Deus pudesse responder só uma, ele ia dizer, quantos unicórnios mesmo vocês querem? But I think if our two letters arrive to God and He would go through the kids' letter and my letter, God would say, okay, how many unicorns we need here? Não existe, gente. Não existe a igreja ideal. So there is no such a thing as the ideal church. Porque a nossa igreja ideal, ela não precisa de perseverança. Because this ideal church is not going to need to persevere. Ela atende todos os nossos gostos. It's going to attend all our requests, right? Nós não somos contrariados e as pessoas não são difíceis. Nobody's going to come against my own will, and people are easygoing. E eu, como pastor ungido do Senhor, eu sou perfeito em todas as minhas obras. And me as a pastor, right, I'm anointed and I'm perfect in all my ways. E todos os ministérios funcionam perfeitamente. And every ministry in our church works perfectly. A igreja ideal, ela torna a advertência de perseverar na comunhão algo sem sentido. And the ideal church turns this advertence, this warning to persevere, something that doesn't make sense. Por que lá em Hebreus vai dizer para a gente congregar? Como assim? Aqui é tão fácil, é tão bom. Like, imagine something like, why is Hebrews talking about that we should have any problems to be in fellowship? It doesn't make sense. A igreja ideal é como você quer, se ele falar em você perseverar na igreja ideal, é como pedir para você perseverar numas férias com cartão sem limite.
Imagine, like, to ask you to persevere in this ideal church, it's the same thing as to give you a vacation of 30 days with a credit card all paid for. Olha, são 30 dias, aguenta firme aí no resort com tudo pago. 30 dias só. Falta só mais 2. Hold on tight, 30 days, everything paid in this resort, okay? So, E aí você olha para isso e você diz, ok, mas eu prefiro ficar na minha, porque eu já fui muito machucado. and then you look at all these things, and then you can tell to yourself, oh no, but I just prefer to attend church and just to attend church and not get involved because I was hurt before. E aí, em nome de evitar os dissabores e as decepções, And then, because you just are trying to avoid all these bad things that comes with being part of a church, eu começo a colocar os meus termos na comunhão. I start to put my terms on the table, right? How I want to have fellowship. Olha, eu vou colocar algumas regrinhas aqui no meu convívio social com a igreja. Okay, I have some rules about how I want to have fellowship at church. Afinal, eu tenho que me amar primeiro. Because at the end of the day, I have to love me first, right? Primeiro eu Oh, first me, e Satanás. and then Satan, right? Eu quero só assistir o culto e ir embora. I just want to watch the service and then go home. E aí eu tento estabelecer uma zona de segurança na comunhão. And then I try to establish a zone of comfort around me and around these people that I'll have fellowship. Eu olho para a palavra e digo, não, eu não vou tão a fundo assim, eu vou no meu limite. Right? I look to the Word of God and I'm going to say, okay, I'll just deal with this part, but not that other part. Aquelas pessoas me machucaram, então eu não vou mais me doar como eu me doei no passado. No, I was hurt in the past, so I'm not going to give of myself so I will get hurt again. Só que isso não tem ligação nenhuma com a verdade do evangelho. But this has nothing to do with the truth of the gospel. Seu discurso de desigrejado pode até parecer bem bonito, Well, your discourse of a guy that is not attending church or attend the church just isolated, it may sound right, may sound beautiful, mas você não tem apoio da igreja do Senhor, nem do Senhor da igreja. but you don't have the reference of the Lord of the church and the church that belongs to the Lord. Você começa a agir como Caim. You start to act just like Cain. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Oh, am I responsible for the death of my brother? Sabe quem falou isso? O cara que matou o irmão. And do you remember who said that? The guy who killed his brother, É right? esse tipo de conselho que você quer seguir? So is this the kind of counsel that we want to follow? E aí você não quer se envolver porque não, eu respeito a liberdade do meu irmão. And then you say something like this, oh, I'm not going to get involved because I respect each other's freedom and liberties. Ele sabe o que faz. Oh, they should know what they do better. Se tu não sabe, ele também não sabe, meu irmão. If you don't know what to do, they don't know what to do, my brother. Então, a gente às vezes quer se proteger e usar o discurso dizendo, não, eu estou protegendo o outro. So sometimes we want to use this discourse, right? Oh, I'm trying to protect other people. Não tem espaço para uma vida individualista no nosso meio. So we don't have room for an individualist lifestyle in our middle. Nós somos sim responsáveis por nossos irmãos. We are responsible for each other. E não é para, eu estou dizendo para você ser um metido, né, em toda a vida do cara. And I'm not also telling you that you have to get into everybody's lives, Tenha right? bom senso, não é para você ficar ali vigiando o seu irmão o tempo inteiro. You have to have to feel it, right? To have a good sense to not be stepping into everybody's life. Mas essa vida individualista não funciona na igreja. But this kind of individualist lifestyle, it's not going to work in a church. Se você não quiser que ninguém se intrometa na sua vida, você escolheu seguir a pessoa errada. If you don't want anybody to get involved in your life, you are in the wrong place. Você tá na religião errada. You are in the wrong religion, right? Isso não funciona aqui. It doesn't work in the church. Eu vou sim, se eu ver você caindo em pecado, se eu ver que você está caminhando errado, eu vou lá e vou mexer com você. Because if I see that you're falling, you're about to fall in sin, or if you are in sin, I'm going to step in and I'm going to talk to you. Porque essa é uma vida em comunidade. Because that's what a life in community means. E é Deus que está juntando um povo. And it is God that is gathering a group to himself. É o povo dele. E talvez você não admitiria algumas pessoas nesse grupo. It is his people, right? And maybe you are not agreeing with some people that are part of his people. Se você fosse do RH do céu, você ia tirar um monte de gente que você não gosta. If you were part of this choice, right, you are going to keep a bunch of people out of this group. Porque provavelmente você ia querer pessoas iguais a você. Because probably you would rather have people that look a lot more like you.
O que ia dar errado também, mas você ia escolher. which would be a problem at the end, but it would be your choice, right? Lá em Hebreus 10, 24 e 25. So in Hebrews 10, Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. so Hebrews 10, 24 and 25, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Como é que eu vou fazer isso aqui se eu não tenho uma participação ativa nas reuniões? How am I going to live this truth if I am not participating in our gathering together? Como é que eu vou encorajar alguém, eu vou amar alguém se eu não estou lá? How am I going to love someone or encourage someone if I'm not part of a church? Não, mas eu vou enviar uma mensagem para o WhatsApp. But I'm going to send a group message on WhatsApp. Você consegue olhar para a Bíblia e você achar que aquilo ali é vida real? You look at the Bible and then you think that this kind of lifestyle is something that should be happening? Você acha que o fato de você só ir ali assistir o culto e ir embora, você acha que essa é a realidade do Evangelho? Do you think that this is the reality of the gospel for you to just go to church and attend the service and then go home? Do you think that this is a reality? Como é que vai ter encorajamento mútuo se eu não vou para a igreja? How are you going to be encourage others if you don't go to church? Se eu não convivo com meus irmãos porque eles são às vezes de classe social diferente ou interesses diferentes? If you don't share your life with others, if you have different interests or if they are richer or poorer than you. Eu sou pastor numa igreja que é na praia. I am a pastor at this very nice place by the beach. E boa parte da igreja tem uma relação boa com o surf. And a good part of the church, they relate to being a surfer, right? E eu não tenho nenhuma relação com o surf, nada. Se me botar numa prancha, eu vou cair. But I don't relate to surf. I'm not a surfer. I don't know what to talk about. If you put me on a board, I'm going to fall. Mas é justamente essa participação ativa que vai fazer esse milagre que só Deus faz, colar pessoas que não tinham nada a ver. But this is the miracle that the Lord does, right? He puts together this group of people that they don't have sometimes they don't have things in common. E aí você vai dizer para mim, tudo bem, mas é muito difícil isso. And then you can say, okay, it's okay, I understand, but this is very hard. Mas se fosse fácil, não estaria escrito para a gente se esforçar. But if it was easy, it wouldn't be written here that it's for us to strive on doing these things, right? Lá em Efésios 4, verso 2 e 3. Ephesians 4 says this. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, né? 2 e 3. Ephesians 4, verse 2 says, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. Você acha que você não vai ter que se esforçar para manter a paz, para conservar a unidade? So you don't think that you have to strive to keep everything together? Principalmente quem é pastor. Especially for the pastors here. O nosso ministério tem que ser marcado pelo perdão. Our ministry has to be marked by forgiveness. A maioria dos problemas é que a gente tentar ajudar, muitas vezes a gente vai se tornar o problema. And many times when we are trying to solve problems, we are going to become the problem in the middle of it. E se nosso ministério não é marcado pelo perdão, a gente começa a excluir pessoas porque elas estão ofendendo a gente. And then if we are not marked by forgiveness, we're going to start to keep people away from our ministries. E aí você começa a se colocar no trono dizendo, eu estou servindo essa igreja e olha como me tratam. And then you start to act like this. You sit on your throne and then you act like this. Oh, I'm serving these people and people are responding me like that. Como foi que trataram os profetas? How was that they treat the prophets? Como foi que trataram o nosso Cristo? How did they treat our Christ? Como eu diria no CBI, quem é você na fila do pão?
he used this sentence at CBI Brazil, and I had a hard time to translate. But it's like, who are you waiting in line for the bread, right? E aí você não quer ser atingido porque você serve a igreja, você quer esfregar na cara de Deus, ó, eu estou fazendo isso aqui, e aí? And then you don't want to be affected, right? When you are serving the Lord, and then something bad happened to you, and then you want to say, Lord, what is this? And you want to show this to Him. Vai exigir esforço, It's going to need effort from you. vai exigir humildade e mansidão. You're going to need gentleness and loneliness. Porque quando ele fala suportar aqui, não é você dar suporte financeiro. And when he says here to support this or to strive for this, it's not talking about financial support. Né? Tipo assim, pode ser até mais fácil, né? Toma esse dinheiro aqui, vai embora. Maybe this would be even easier, right? I'll give you this money and then you go your way. É você como pastor, você fazer todo o possível. But for you as a pastor, you have to do everything possible Pelas pessoas que estão ao seu redor. for all the people, everybody that's around you. E você fazer isso com amor. And you have to do this in love, Porque é assim que se conserva a unidade. because that's how we're going to keep unity. Lá em Romanos 14, 19, In Romans 14:19, vai dizer: por isso esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação. sorry, Espera. peraí. Romanos 14, Verso 19. Romans 14, verse 19. Therefore, let us pursue these things which make for peace and the things by which one may edify another. Tá. Oh, good. Valeu. Me avisaram agora também. E então ele fala de novo, novamente ele vai falar sobre esforço So once more, he's talking about to strive for these things, right? para buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação. E a edificação é o quê? To pursue these things which make for peace, right? And to build, what is this thing that we are building up? É Deus construindo um povo. It is God that is building these people, right? Quando eu falo não edifica, isso aqui não edifica, não é papo de crente. When we say, like, oh, this doesn't edify, right? This is not sounding like a Brazilian slang, right? É que isso que eu estou fazendo não constrói um povo, não ajuda a construir um povo de Because Deus. whatever we are talking about that is not edifying, it's not helping to edify the people of God. Right? Essa minha ação solitária não constrói um povo. When I act by myself, this is not helping to edify His people. Essa minha zona de proteção para não me machucar não constrói um povo. This zone of protection that I build around myself, it's not helping to edify His people. Mas fora isso, existe uma bênção na comunhão. And beyond this, there is a blessing when we have fellowship with one E another. vale a pena perseverar nessa comunhão. And it is worthy to persevere in this communion. Só que, porque a gente tem essa facilidade ainda no nosso país, a gente acaba desvalorizando as nossas reuniões. But because it's so easy for us in our country, right, to get together, and sometimes we don't give this proper value to it. Só que quando a gente pensa assim, a gente não entende a bênção que é fazer parte. And then sometimes we don't understand the blessing that is for us to be part of a church. Jesus, ele é o dono da igreja, ele é o rei desse povo. And Jesus, He owns the church. He is the king of this people. E ele está juntando um povo e é graça eu poder fazer parte disso. And He is gathering a group to Himself. It is by His grace that I'm part of this. E se eu olhar para a minha história, eu só entrei com prejuízo nessa. Se fosse uma sociedade, eu só entraria com prejuízo pela minha vida. And if you look at my own story, and as I come to this partnership with the Lord, I'm only bringing everything that He have to pay for me, right? No meu LinkedIn não ia ter nada para poder mostrar lá, Senhor, está aqui, ó, dá para eu entrar com isso aqui. Não tenho. Eu não tenho o que apresentar. I don't have anything on my LinkedIn resume, right? That I have these things that I can show so I can be part of this group. E eu sei que eu não sou o mais preparado, o mais estudado, mas eu tenho dito sim para Deus. And I know that I'm not the one, the most wise, that studied the most, but it's the Lord that is working. E a gente tem falado do Espírito, é o Espírito Santo que faz. E quem me conhece pouco sabe que é o Espírito Santo que faz. E quem me conhece muito tem certeza que é o Espírito Santo que faz. Mais ou menos. Inventa. Fala de novo. Quem não me conhece, olha e vê que é o trabalho do Espírito. E quem me conhece tem certeza.
So yeah, we've been talking about the work of the Spirit, right? And for those that know me, they know that it's only by His Spirit that His work. No, those that don't know me, they know that it's by the Spirit. But those that know me, for sure, they know that's only by His Spirit that He can use me. Então, é uma graça fazer parte desse povo de Deus. So it's by grace that we are able to be part of His. E você God's precisa people. entender que é um presente muito grande você poder estar aqui. And you need to understand that it's a gift from the Lord that you are part of this. Lá no Salmo 42, 4, Psalm 42, verse 4. o salmista está distante do templo e ele tem saudade da comunhão. The psalmist, he's far from the Lord and he misses the fellowship. Ele tem saudade dos cânticos, ele tem saudade daquela multidão indo ao templo. Right? He misses the group of people, the multitude going to the hill to worship. É um povo, é sempre um povo, nunca é ninguém sozinho. So there is always a multitude, there's always a group of people. It's not ever one by himself. E às vezes a pessoa se dedica ali na igreja, ela é enviada para uma missão e ela está solitária em outro país. And sometimes the people is chosen, right, to be sent to a new country, and sometimes these people may feel alone in this new country. E o que ela mais sente saudade é da comunhão. And the thing that they miss the most is the fellowship. Mas a gente, por ter aquilo ali disponível, muitas vezes a gente desvaloriza. But for us, that we have this in front of us all the time, we don't give the proper value to it. Eu vou lá, vai falar as mesmas coisas. Oh, I'm going to church and then they're going to talk about the same subject. Então leva alguma coisa diferente, que seja bíblica, né? So maybe next time you come, just bring some new subject, as long as it's in the Bible, right? A bênção da comunhão não é para você ir lá para ser servido. So the blessing of this fellowship, it's not that you go there to be served. Você precisa olhar para os seus irmãos e dizer assim, cara, todos eles são uma bênção. You need to come to church and realize that every one of them is a blessing. Até aqueles que você pensou agora. Even those that you just thought about them right now. Porque a presença física dos nossos irmãos é um fortalecimento incomparável. Because the presence of our brothers and sisters at fellowship, it's an encouragement that there is nothing that we can compare to it. A presença dos meus irmãos é uma fonte de alegria para a minha vida. And the presence of my brothers and sisters is a source of encouragement for my life. Essa conferência aqui, essa comunhão, ela é boa para mim e para os membros da igreja que eu faço parte. This conference here is a blessing for my life, and I know it's going to be a blessing for the people that came with me from my church. Eles estão aqui, eles me conhecem. They are here with me, they already know me. E a gente tem esse tempo aqui de alegria. So we have this great time of gladness together. Mas eu nunca fico tanto tempo perto deles, porque eu quero que eles conversem com outras pessoas. But I don't like to spend much time around them because I want them to talk to other people. Porque a igreja precisa saber o que acontece nas outras igrejas. Because the church needs to know what is going on in the other churches. Porque às vezes a gente fica ali achando que aquele problema é só na nossa igreja. Sometimes we think that kind of problem happens only in my own church. E ontem eu estava conversando com o pessoal de Criciúma, eu falei, o segredo da conferência é todas as refeições sentar com alguém diferente. Yesterday I was talking to I think the guys from Criciúma, Santa Catarina, that the secret for this conference is every meal you sit with somebody else. Porque o pessoal gosta de vir para cá e ficar só com o seu grupo. Because sometimes the people may come and they like to sit together with their own group. E eu alerto os pastores, se seu grupo está fazendo isso, manda eles correrem para cada um para um lado. This is a warning to the pastors here. If you see your church doing this, tell them to have breakfast, lunch and dinner with the other churches. Porque perde o sentido. Otherwise we're going to miss something. Eles precisam conversar com outras pessoas de outras igrejas para saber que o problema se repete em outras igrejas, outra igreja está enfrentando problema que não tem na sua. They have to talk to these other churches so they can realize that sometimes they have the same problems, or they are living these problems that is different than what you have in your church. Porque eles vêm para cá com a igreja ideal, eu vou lá para a conferência e vou ver, e olha, a igreja lá de Fortaleza é muito legal. Right? Alguém conta? Eu conto ou vocês contam? Because sometimes we come right to this conference and then we look and say, oh, but that church from Fortaleza, they all look so cool. Does anybody want to tell them the truth? Vocês vão descobrir conversando com as pessoas que são lideradas por mim. Vocês vão descobrir meus problemas, vão descobrir os problemas da igreja. So as you spend time talking to them, you're going to realize that I have problems, that we have problems in our church. Então aproveite cada momento de refeição
aqui e sente com alguém diferente. So take advantage. Every meal that we're going to have here, sit with somebody else that you don't know. Não vai ter o espaço especial da sua igreja lá no céu. Então aprenda a conviver com essa galera toda. Remember that you're not going to have your specific spot in heaven for your church, right? So start to learn how to have fellowship with other believers here. Essa coisa de ter culto online, isso é só um quebra-galho para o irmão que está doente, que realmente não consegue andar. Let's remember something, that these online services that we are able to watch an online service, it's just something that help a brother or sister that is not able to attend the church. Maybe they are sick at home. Esse efeito igreja, ele não vai, você não vai conseguir esse efeito igreja online. You are not going to have the same effect of an online church, the same that we have it in presential. E lá no Salmo 133, ele diz assim: é bom e agradável que esses irmãos estejam em comunhão. In Psalm 133 says that it's good that the brothers walk in fellowship. Aí eu vou ler tudo aqui, que é mais fácil, é pequeno. Salmo 133. Let's read it. Psalm 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão. E descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Então ele está dizendo assim, olha, essa comunhão, vocês estarem juntos, é bom e é agradável. Quem se agrada é Deus. So he's saying here how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. And this is what the Lord is saying. Ah, mas eu não estou bem para ir. Vá, Deus se agrada. Oh, but I'm not feeling very well to go to church today. Just go because the Lord is going to be blessed by it. Nossos pensamentos são enganosos. And our thoughts, they are always trying to lie to us. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Yeah, the Bible says that the heart is totally evil. Aí quando a pessoa começa, no meu coração, vá, não quero saber do seu coração, está mentindo. And then when someone turns to you and say, but in my heart I feel like, no. Stop this and you're lying. Então, ele fala que é um óleo derramado que vai da cabeça, da barba até a bainha das vestes. It says here, it's like the precious oil upon the head running down all the way down to the edge of his garment. É um orvalho do Monte Hermon que desce sobre Sião. It's like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. E por mais que ele está falando aqui de algumas coisas como consagração, provisão, And even though he's talking about some things about consecration and provision, a gente olha para isso aqui e vê que são coisas que estão se conectando. we notice how these things are all connected here. É esse óleo, é a cabeça com a bainha das vestes. It's the oil, the head, the beard going down his garments, É o Hermon com Sião. Hermon and Zion. É só a comunhão que faz isso. And it's only the fellowship, communion that enables us to this. É bom e agradável porque conecta coisas que estão próximas It's good and pleasant because connect things that are close together e conecta coisas que estão distantes. and things that are far away. E a gente está aqui, pessoas que moram em lugares totalmente distantes, e a gente está se conectando porque essa comunhão faz isso. And it's like here, right? Some of us live far from each other, but because of this fellowship, we are getting together and connecting to each other. E muitas vezes a gente não percebe a grandeza disso aqui. And many times we don't realize the greatness of this. A gente não aproveita a presença dos nossos irmãos. We don't enjoy as much the presence of our brothers and sisters. Cada Calvary, ela tem tem algo que está funcionando bem. Each Calvary Chapel in Brazil, there's something that it's working really well. Às vezes você está tendo problema para fazer uma transmissão online, e a gente tem caras aqui que são especialistas nisso. Maybe you're having a hard time to do the online transmission right through the internet, but we are sitting here with professionals that do that all the time. Às vezes o som da igreja é horrível e você quer consertar isso, não sabe como, e a gente tem um cara aqui que o cara é fera nisso. Maybe your church is terrible and we are sitting alongside someone here that is able to help you figure out that problem and you have to figure it out in your church. Mas é preciso falar. But it's important for us to talk to each other. É preciso pedir ajuda. We need to ask for help.
Dizia, olha, eu estou com um problema na igreja que eu não consigo resolver. É o som, é a mídia, é o telão, seja lá o que for. Tem alguém que vai te ajudar na Calvary. Maybe you're having a hard time with the social media, with the screen and the sound and everything. There will be someone here that will be able to help solve your problems. E eu sei que muitas vezes a gente, no ministério, sente que a gente está sozinho ali no nosso canto, no Nordeste, no Norte, seja lá onde for, a gente acha, minha igreja, eu estou sozinho aqui. And then I know that in ministry, sometimes we feel like we are alone in our ministry, right? It could be from the north, northeast, or south. This is not truth. E eu me senti assim por muitos anos. And for many years, I felt just like that. Só que hoje não. Hoje eu envio mensagem do nada para os caras e digo, ei, e aí, como é que tu tá? But nowadays, I don't do that anymore. If I'm having a hard time or I need a problem to sort something, I'm going to shoot a message to someone, hey, how you doing down there? E eu não vou me sentir só como pastor, porque agora ele vai ter que me responder, nem que seja por educação. And then I know that I'm not going to feel by myself, because if this pastor that I just shot the message is a polite person, he has to answer my message, right? Eu faço o Celso passar umas vergonhas, mas, cara, tamo junto, meu irmão. Eu amo esse cara. Sometimes I have to bug Celso too much, but we are together in this, right, Celso? Mas existe uma presença especial do Senhor quando a gente está unido. But I know that there is a special presence of the Lord when we get together. Aquele momento de culto na igreja, ele não é tão simples como você pensa. That moment that we spend during the service at church, it's not as simple as you expect. O Senhor se manifesta de forma especial. The Lord, He's going to show up in a special way. Eu quero que você abra em 1 Coríntios 14, 25. So let's open in 1 Corinthians 14. Quando ele está falando lá sobre falar em línguas, e aí depois ele diz, se todos verem vocês profetizando, o 24 eu estou lendo. Let's open 1 Corinthians 14, it's the verse 24. Mas se todos estiverem profetizando, os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas, e se eles entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Aí no 25 diz assim, ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus declarando, de fato Deus está aqui no meio de vocês. 1 Corinthians 14 verse 24, but if all prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convinced by all, he is convicted by all, and thus the secrets of his heart are revealed, and so falling down on his face he will worship God and report that God is truly among you. A comunhão causa um efeito na vida do ímpio que entra lá, quando a comunhão está acontecendo na sua igreja. So the fellowship causes something to someone that doesn't know the Lord and they walk into the church. É algo tão profundo que os pensamentos são revelados e eles conseguem perceber e dizer, olha, Deus está aqui no meio de vocês. It's something deep in their thoughts that they are going to realize that God is amongst you. E o pastor falou aqui na pregação anterior, eu não preciso ficar tentando convencer as pessoas. And Pastor Steve already mentioned it in previous session, right? That we don't have to try to convince people. Nós temos que estar na igreja, em comunhão, liderados pelo Espírito. We just have to be at church, be in fellowship with the Spirit. E quando as pessoas olharem para essa comunhão, elas vão perceber algo. Tem Deus aqui nesse lugar. And when people look at our fellowship, they are going to realize something, that God is amongst us. Não olhe para a comunhão do domingo, ou seja lá qual o dia da semana, como algo simples. So don't look at your fellowship during the weekdays or on the weekend as something that it's a simple gathering. O pessoal do CBI sabe quando eu faço... The guys from CBI, they already know what I mean when I say... É que é menos, gente, menos, sabe? A gente tem que... A vida em comunhão precisa de humildade. Right? Don't be too puffed up. You got to lower yourselves and be humble. Em Romanos 12, 3 vai dizer, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Right? Romans 12:6 says for you to not have a thought higher than you should be thinking about yourself. Não considera teu pecado menor que o do teu irmão. Don't consider your sin less or bigger than your brother. Sabe, baixa a tua bola um pouquinho aí do teu crentez aí. So just be a little more humble. Esse teu espiritual aí tá...
Sabe? Se botar mesmo assim para a realidade, teu espiritual não passa não de ano. Então, desculpa, eu esqueci. It's okay. E outra coisa que a gente tem que aprender como igreja, aprende a ouvir teu irmão. And another thing we need to learn as a church is like learn how to listen to your brothers and sisters. Faz parte da comunhão, a boa parte da comunhão é você saber ouvir. In a good part of being in fellowship is that you have to know how to listen to one another. Nós fomos alcançados ouvindo a palavra. And we are reached when we listen and we hear the word of God. Principalmente os pastores, que a gente meio que fica na obrigação de não, eu vou ter que falar alguma coisa. Não. Even the pastors here, like, don't feel like you have to say something every time, Ouve, sabe? Aprende a ouvir. but learn how to listen to them. Se você aprender a ouvir, você não vai ficar mandando todo mundo com problema para o psicólogo. If you learn how to listen to people, you're not going to be pushing them every time to see a psychiatrist or a psychologist. Nada contra a psicologia, algumas coisas só. And I don't have anything against psychologists, but some things, okay? Cadê meu advogado, Esdras? Where's my lawyer, Esdras? Não, porque nem sempre a gente tem que falar algo, e Satanás sabe disso. And not always we have to say something, and Satan, he knows about that. E aí, esse papel de ouvir da igreja, Satanás percebeu que ele é poderoso. And then this role for the church to listen to, Satan, he realized that churches can do that. E ele está entregando, e ele pegou e está repetindo isso e criando formas mundanas de fazer a mesma coisa. So our enemy is trying to multiply these worldly views and trying to do that. Só que o que é que foi falado aqui? Nós temos o Espírito Santo. But we already talked about this, right? We have the Holy Spirit, E a gente é guiado por ele. and we are guided by the Spirit. E pode ser que muitas vezes você não tenha a resposta ali na hora, ou você não saiba o que falar na hora, mas esteja lá. But it could be that at that moment we may not have an answer for this brother and sister, but just be there. Porque essa vida em comunhão, esse ouvir, cura as pessoas. Because it's this life and fellowship with one another, that's what's going to heal people. Se a gente deixar essa vida por nossa conta, pelas nossas intuições, And if we try to live our lives in our own strength and our own intuition, se nós não estivermos submissos a Cristo, entre nós só vai reinar a discórdia. if we are not under the Lord amongst us, we are only going to disagree with everything. Porque é isso que a gente sabe fazer bem, fazer umas briguinhas. Because that's what we know how to do best, right? We like to disagree with each other. Mas a gente tem que estar submisso a Cristo, porque Cristo é a nossa paz. But we have to submit ourselves to Christ because Christ is our peace. Se você está chateado com a sua igreja, eu quero dizer que Cristo é a nossa paz. If you are having a hard time with your church, I want to remind you that Christ is our peace. Ele uniu judeus e gentios. He brought together Jews and Gentiles. Ele derrubou um muro de inimizade. He broke down that wall of division. Ele pegou duas torcidas organizadas, rivais, e botou para torcer pela mesma coisa. It's like he brought these two rival teams or fans and brought them together. E ele uniu a gente que talvez em outros momentos, sei lá, talvez a gente não se unisse em outra coisa a não ser na igreja. And maybe the Lord brought us together here, and if it wasn't by the Lord that brought us together, we would never get together for any other reason. Talvez pelas nossas diferenças, às vezes de cultura ou jeito de falar, poderia reinar entre nós mesmo inimizade. And maybe the way I speak or the way we have our differences in culture, that could create enmity. E o que faz a gente estar aqui é Cristo, porque Ele é nossa paz. And what makes us get together here is Christ, because He is our peace. Então, eu quero assim deixar essa palavra e dizer assim, valorize a comunhão. So I would like to give this word to you guys, to just enjoy, to give value to this fellowship. Esteja disponível. Be available. Esteja junto, ame seus irmãos. Stay together, be together and love your brothers and sisters. Porque às vezes você está só ali criticando, dizendo, a igreja não cresce, a igreja não tem isso, não tem aquilo. Because maybe you are there just criticizing, saying, oh, this church doesn't have this, or doesn't have that, or they have this. E aí a gente volta para o versículo, isso edifica? And then we have to go back to that Bible verse and say, ask ourselves, is it edifying? Tuas opiniões podem ser poderosas, você pode conhecer muito de teologia, And your opinions, they might be powerful, and you may know a lot about theology. mas sua vida pode edificar em nada na igreja. But your life may not be edifying in anything in a church. Se você usa seu conhecimento só para causar divisão, And if you use your knowledge only to cause division,
Tenha cuidado, porque Deus está construindo um povo. E se você está destruindo algo que Ele está construindo, você vai ter um problema sério com Ele. So be careful, because God is getting together this group. He's building, edifying this group of people. And if you are dividing this group of people, you're going to have to face Him. Se você gosta de falar mal da igreja, eu quero dizer para você que a igreja não é minha, é dele. If you like to talk bad, trash talk about your church, I'm going to remind you something, that the church doesn't belong to me. E um dia você não vai estar diante de mim. And one day you're not going to face me. Você vai se ver com Ele. Ele é o dono. You're going to have to face the owner of the church. E aí você vai ficar, né? Não sei o que faço. É melhor você se ajeitar agora. So you better fix this now. You don't want to face the Lord that way. Quando a Bíblia fala de tempo, ela fala o tempo é hoje. When the Bible talks about the time, it says that the time is now. O tempo de você servir a sua igreja, servir o povo de Deus, estar em comunhão é hoje, é agora. The time for you to be in fellowship, to be serving your church is right now. E eu não quero que você saia daqui emocionado, não, porque emoção acaba. And I don't want you guys to leave this conference full of emotions and feelings, because that's going to end soon. Saia simplesmente consciente de quem é o seu Deus, But leave this conference just realizing who is your God, consciente do que é a igreja e do que é comunhão. knowing about what is the church and what does fellowship is about. Porque essa sua empolgação, a realidade vai lhe atropelar. Because the feelings and all the emotions, like the reality is going to come in like a truck. Esteja preparado para as dificuldades. So be prepared for the difficulty time. Mas seja como for, um dia estaremos todos juntos. But whatever may happen, I know that one day we'll be all together. Amém?